Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem, na graça de Deus. Eu estou aqui trazendo uma palavrinha curta, não quero passar dos 10 minutos, mas falou muito comigo, eu acho muito interessante isso aqui. Eu vejo que ela é uma lei do Antigo Testamento, vamos dizer, ou ela é uma conduta do Antigo Testamento que está um pouco esquecida nos dias de hoje e faz sentido estar, um pouco subestimada até. Porque se ela não estivesse subestimada, a gente não teria deixado de agir dessa forma, como a gente tem feito, eu creio, em grande maioria, a gente esqueceu um pouco dessa questão ritualística ali, né? É porque tem um perigo meio religioso, né? Do que eu quero dizer aqui. Com isso, meu texto base aqui, eu só vou falar desse texto, basicamente, né? É 1 Crônicas 16, 29. Ele vai aparecer aqui embaixo como nosso texto base. E ele é assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e vinde diante dele. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Só um contexto aqui, isso aqui é um salmo, na verdade, né? Mas aqui está em 1 Crônicas contando quando Davi contou isso diante de todo mundo, né? Quando Davi falou esse salmo, originalmente ali, né? O contexto original de onde surgiu esse salmo. E é muito interessante. Tem 3 pontos que eu quero dizer aqui. O primeiro é: dai ao Senhor a glória devida. Tô falando meio assim porque tá bem frio aqui, tá? Mas não liga não. O primeiro ponto é: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O segundo é: trazei uma oferta. O terceiro é: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então são esses 3 pontos que eu quero conversar aqui. Indo para o primeiro, né, eu quero relembrar um pouquinho como que era no Antigo Testamento, na antiga aliança, antes de Jesus Cristo morrer por nós, derramar o seu sangue, estarmos cobertos da graça, que é o sangue de Jesus na gente, o sacrifício vivo, o cordeiro, né, que fez o sacrifício por todas as vezes. A gente não precisa mais, como no Antigo Testamento aqui, matar um cordeirinho, pegar o sangue e tal, fazer toda essa coisa, porque o cordeiro ali de Deus, o perfeito de Deus, fez isso de uma vez por todas, né? A gente sabe disso. Mas eu quero voltar um pouquinho em como era antigamente para a gente entender o que eu quero trazer. A gente sabe que antes tinha um sumo sacerdote que entrava ali no lugar santo, depois no santo do santo, onde estava a arca da aliança ali, o tabernáculo, onde tinha os 2 querubins e a presença de Deus vinha ali no meio, tá? Como que funcionava isso? Era uma coisa de extrema cautela, extremo temor, né? Era uma coisa que acontecia uma vez por ano. Um sumo sacerdote fazia todo um processo antes para se santificar, fazer um sacrifício e entrar lá. Ele entrava amarrado por uma corda na cintura, né? E ele entrava porque, se ele estivesse em pecado, ele poderia morrer lá dentro, né? Isso poderia acontecer. E aí ninguém mais tem coragem de entrar lá para tirar o corpo do cara. Então, se ele morresse lá dentro, o pessoal puxava ele. Era mais ou menos por isso que acontecia assim. Então imagina a tensão que era você estar nesse cenário, né? Não era uma coisa simples. Graças a Deus hoje, através de Jesus, a gente tem livre acesso ao Pai. Livre acesso totalmente, sem o temor de, por conta do meu pecado, da minha carne caída, eu não ser aqui atingido e morto de imediato, certo? E o motivo disso é que o pecado causou uma separação entre o homem e Deus. Uma separação que Deus não pode torcer o caráter dele perfeito para se relacionar com essa queda, com o pecado. Ele não pode. Por isso que todos nós estávamos destinados à perdição. E ele fez esse processo aí através da Arca da Aliança e tabernáculo ali para conseguir vir à presença dele. E tinha todo um processo muito bem feito ali, que não era simples de acontecer, todo mundo temia a morte e tudo mais. Tanto é que na história que Davi está carregando o tabernáculo de Deus, né, a Arca da Aliança ali, para o local que ele tinha escolhido, um homem, que eu esqueci o nome agora, encosta, né, porque os bois tropeçaram ali, ele encosta e ele é morto na hora. A Bíblia até descreve como uma fenda, o cara praticamente rachou no meio, né? Uma história para um outro momento aqui que a gente pode entrar em mais detalhes. Mas eu estou falando tudo isso porque era uma coisa muito séria a presença de Deus. Era uma coisa muito séria. Levado com grande reverência, temor, medo, pode escolher a palavra. E tudo isso às vezes assusta a gente quando a gente lê o Velho Testamento, né?
E o Novo Testamento é o amor ali, né? A paz, o livre acesso ao Pai, né? As boas novas. E o que acontece? A gente esqueceu um pouco essa reverência, essa coisa. Porque a gente pode orar a Deus no banheiro, no banho, andando, no carro, né? E graças a Deus por isso. Né? Obrigado, Senhor, que a gente pode ter esse livre acesso. Isso é muito bom. Mas o que isso causou? Isso causou um esquecimento, ou pelo menos uma não consciência constante sobre a pessoa com a qual estamos nos relacionando. Quem é? Jesus, a majestade, nosso Rei, que nos leva ao Pai. Oramos ao Pai. Quem é o Pai? O Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, Senhor Deus dos exércitos, né? Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Israel. Essa coisa enorme assim que a gente não consegue nem compreender. E ele quis que a gente tivesse uma relação pessoal com ele. Por isso ele enviou o seu filho, que a gente chama Emanuel, Deus conosco, Deus de carne e osso, né? Que não só veio na forma humana humildemente, mas morreu por nós como um servo por nós. Esse é o nosso Deus, né? E isso é muito bonito, é muito legal. A gente deve agradecer todos os dias por ter nascido na época da nova aliança. Que na velha aliança não era fácil, tá, galera? Não que agora seja, né? Mas eu acho que os benefícios que a gente tem hoje estão talvez ganhando aí do Velho Testamento, tá? Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque apesar da aliança ser a nova aliança, existem conceitos na velha aliança que ainda deveriam ser honrados ou deveriam pelo menos estar no nosso radar aqui. Existem muitos, né? E eu gostaria de trazer atenção a esse, sobre o Velho Testamento. O que acontecia? Para entrar no Santo dos Santos, tinha todo um processo que eu falei que o cara entrava com uma corda e tudo mais com medo de morrer. Sacrificava, se santificava e tudo mais. Entrava lá aquela coisa para ter a presença de Deus. Hoje a gente faz isso de livre acesso. Beleza. Mas olha só esse versículo aqui. 1 Crônicas 16, 29. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, existe uma glória que é devida ao nome dele, que a gente pode não estar dando. Trazei uma oferta, ou seja, não vem de mãos vazias diante de Deus. A gente já fala sobre o que é isso. E vinde diante dele. Então, ponto 1 e ponto 2 acontece antes de você vir diante de Deus. Uma preparação, uma coisa que antecede você entrar na presença de Deus. Ah, mas Deus está em todo lugar hoje. A gente não tem essa de sair e entrar. Tudo bem, eu concordo. Mas existem momentos que você está buscando a Deus e você sente a presença dele. Existem momentos que você não está pensando em Deus e você não sente a presença dele. O que eu vou tratar aqui não é sobre você estar fora da presença ou dentro, porque na nova aliança não tem mais isso. Mas eu vou estar tratando sobre você estar buscando a Deus ou não conscientemente naquele momento. Amém? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Porque a Bíblia é muito clara, existe uma lei de reciprocidade. Se você não fizer isso conscientemente, Deus é onipotente, onisciente, ele está em todo local, onipresente, né? Mas quando você busca ele intencionalmente e com esforço, esse esforço é retribuído por parte de Deus. Essa é a lei da reciprocidade. Né? Por isso que tem vários versículos no Novo Testamento que concordam com isso. Por exemplo, quando Jesus fala, quando a gente for orar ao nosso Deus, a gente entra no quarto, fecha a porta e ora ao Senhor. E o nosso Senhor, tudo que a gente fizer, né, no nosso Senhor no privado, Deus vai nos honrar em público. A gente conhece isso. Posso até pôr aqui o versículo embaixo, né? Então, assim, a reciprocidade de Deus é muito clara, tá bom? Beleza. Então, continuando. E vinde diante dele, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então, aqui, quando a gente vem diante dele, a gente adora a essa beleza, essa majestade suprema que é santa, e a gente dá essa glória devida, e a gente não vem de mãos vazias, mas a gente vem trazendo uma oferta diante do Senhor. O que é, primeiramente, a glória devida? A glória devida, ela é uma coisa difícil, ao meu ver, de alcançar. Como que a gente vai dar ao Senhor a glória devida? O que a gente tem para dar? O que a gente tem para dar? A gente não tem nada para dar, né? Porém, eu vou usar um exemplo aqui.
A gente conhece a história da viúva que ofertou ali, né? Deu ali, né? Não lembro agora, mas deu centavos ali, né? E Jesus fala na hora assim: afirmo a vocês, em verdade eu vos digo, que ela deu mais do que todos os outros. Então, existe uma análise sobre quantidade de esforço. E Jesus faz uma distinção ali. Então, para a gente dar ao Senhor, né, quando fala aqui a glória devida, ela não é tipo assim, você precisa ter bilhões para satisfazer a glória devida. Não, não tem isso. A glória devida nada mais é do que o seu todo. O seu todo. Igual a viúva, né? Então, o seu todo, o seu coração, com todo o seu entendimento, toda a sua força, toda a sua alma, esse todo, ele é a glória devida para Deus. Né? Tem até uma música que a gente gosta muito, eu gosto muito, que fala que eu não tenho nada para dar ao Senhor que caiba, né? Não tenho nada que faça justiça, não tenho nada que caiba para um rei, não tenho nada a oferecer que faça ali, né, que tenha cabimento para ser dado a um rei, a não ser um coração cantando aleluia. Então é uma representação do todo. Esse é o primeiro ponto. A gente não pode adentrar a presença do Senhor, ou aliás, a gente pode, mas o que eu quero trazer aqui, esse novo senso de intensidade, é você adentrar a presença do Senhor com todo o coração, buscando de todo o coração, de todo o entendimento, né? Esse é o primeiro ponto aqui. E o segundo, trazer uma oferta. Ele condiz um pouquinho aqui com o meu primeiro ponto, mas esse trazer a oferta, gente, ele é um sacrifício vivo da sua carne. Quando a gente diz se santificar, a gente está falando, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, os seus desejos carnais, tudo aquilo que compõe esse mundo caído, que você vai querer se você não se cuidar, né? Isso é você trazer uma oferta. Você é a oferta ao Senhor, né? Aqui não tá, a gente não pode misturar com oferta como era no Velho Testamento, porque no Velho Testamento eles traziam realmente ofertas de animais, né? Que eles, enfim, sacrificavam ali diante do Senhor. Na Nova Aliança, Jesus já fez isso de uma vez por todas, a gente não tem mais que fazer isso. Porém, existe ainda uma carne que precisa ser derrotada, que é essa aqui. Então, quando a gente se santifica, isso é uma oferta diante do Senhor, é um esforço diante do Senhor, que a gente quer buscar Ele de todo o nosso ser. E a gente está disposto a negar a si mesmo, carregar a nossa cruz diariamente e ter esse momento de busca de Deus, para entrar na presença dEle, dando a glória devida, honrando devidamente, né? Não justificado, mas basicamente ali respaldado por suas ações. Uma coisa é você buscar a Deus e no mesmo dia você ter cometido vários pecados e atrocidades ali carnais, né? Suas ações não condizem com a sua fala. Jesus, ele é muito claro com os fariseus sobre terem orações longas, mas que o coração deles está longe de Deus. Então, assim, seu coração está perto, suas ações respaldam o seu coração, porque você ficou a semana inteira se santificando, né? A gente não tem como ser santo, mas se santificando, negando a si mesmo, carregando a sua cruz. Essa é a oferta, tá bom? Então você vem de todo o coração, tudo bem. E além disso, respaldado pelas ações que você vem fazendo de negar a si mesmo. Amém? Tá dando para entender aqui? E o próximo ponto, a gente vai, dentro desse contexto, ponto 1 e ponto 2, adorar ao Senhor na beleza da santidade. É reconhecer quem está diante de nós. Qual é a beleza que está diante de nós. A gente fez todo esse esforço, carregou toda essa vontade, né, respaldada pelas nossas ações. Que vontade a gente tem de conhecer a Deus. Que vontade a gente tem de entrar na presença dEle. Mas as nossas ações agora respaldam essa vontade. A gente fez esse esforço. Entra a lei da reciprocidade. Deus vem, tem aquele ambiente, aquele sentimento realmente de Deus ali. E aí, o que ele diz? Adorar ao Senhor na beleza da santidade. Agora você está diante do Santo dos Santos. Ele está na sua frente. O que você pode fazer? Adorar. Só que você está adorando Ele nesse contexto que eu pintei aqui. E é aí que acontece a reciprocidade, ao meu ver, numa intensidade diferente. Essa é a palavra. Ficou bem mais longo do que eu gostaria, mas enfim, irmãos, era isso. Espero que fale com vocês. Eu oro por todos aqui.
estejam com Jesus, um abração aí.